Boa noite a todos os irmãos e irmãs dessa abençoada casa de trabalho e luz, e a todos os irmãos e irmãs ouvintes deste canal de todas as noites. Que a paz de Deus nos ilumine a noite e o trabalho produtivo até o raiar do dia que virá. Nos mantenhamos serenos em todos os instantes da vida, pois que de nada adiantaria as tormentas da alma macerando a mente, corpo e coração. Purifica-nos, Senhor, as ideias e as ações, e que delas brotem plantações de amor e flores de luz para iluminar o nosso e o caminho de todos quantos cruzarem nossas vidas. Contigo seremos fortes, perseverantes e abençoadas em nossos bons propósitos de te servir. Guarda-nos do mal e da maldade, reinante ainda no mundo. E que um jato de alegria bafeje nossa alma em todos os instantes de nossa vida na terra. Que assim seja. Olá, amigos! A leitura do nosso Evangelho de hoje é do capítulo 12, item 6. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento "amai os vossos inimigos" não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. O Evangelho nos assegura que existem entre os inimigos que temos os encarnados e os desencarnados. No mundo invisível, eles manifestam essa raiva, essa malevolência, através das obsessões, as perseguições que acontecem conosco. Muitas vezes chegam até as subjugações, ou seja, tomam conta da nossa vontade. Muitas pessoas no mundo inteiro são expostas às obsessões e subjugações e não sabem. E esta é também, segundo o Evangelho, uma variedade das provas da vida, porque Deus permite que esta perseguição aconteça porque a gente tem culpa no cartório. E é preciso que a gente possa se redimir com a lei divina, que a gente cure, as nossas mazelas adquiridas em outras vidas e as mazelas que a gente causou a outras pessoas que não nos perdoaram e buscam-nos para exatamente nos perseguir. Então, é necessário que haja o resgate, que haja
a mudança em nós. Então, enquanto essa mudança não acontecer para melhor, os perseguidores continuam junto a nós, ligados pelas nossas atitudes ainda cheias de equívocos e de erros. Então, nós temos que ter indulgência e benevolência para com os que nos perseguem, sejam encarnados e desencarnados, porque o perseguidor de hoje encarnado pode ser o de amanhã desencarnado. Então, ele diz, antigamente se oferecia sacrifício, para apaziguar essas que eles chamavam de deuses infernais, como se fossem os deuses infernais que nos perseguissem. No Espiritismo a gente sabe que são os espíritos dos homens, Então, isso é importante que a gente entenda, porque a nossa atitude de caridade, de humildade, de melhoramento dos nossos sentimentos, das nossas ações, e que vão conseguir evitar que eles continuem nos perseguindo e ao mesmo tempo os ajudem. Devemos orar por eles, devemos pedir perdão a eles, porque ao mesmo tempo que nós nos livramos desse peso, desse fardo, eles também se livram do fardo de perseguir e continuarão na sua jornada crescendo. Daí a máxima, amai os vossos inimigos. Não é só aqui na terra, é também os inimigos do plano espiritual que nos perseguem. Que entendamos bem isso e possamos orar por eles todos os dias da nossa vida. Boa noite, meus irmãos. Vamos finalizar o Evangelho com a prece da fluidificação. Mestre Jesus, pedimos a espiritualidade maior que venha fluidificar todas as águas desse ambiente, das casas vizinhas, das casas de nossos familiares, e que ao ingerirmos dessas águas já fluidificadas, venhamos a receber um lenitivo de saúde, de paz, de amor, venhamos ser tratados e curados de nossas doenças físicas, espirituais e mentais. Ser conosco, Senhor, e que assim seja, hoje e sempre. Tenham todos uma boa noite.